Bom dia, gente. Eu estou há algum tempo, não é, falando sobre essas produções culturais cristãs, histórias educativas, né, filmes. Eu vou hoje falar sobre um filme que eu assisti. Um filme cristão chamado Um Anjo em Nossas Vidas, que se passa na época do Natal. A gente sabe que fim de ano a gente é bombardeado com muitas histórias com temática natalina. E esse filme é a história de uma menina. É a história de uma menina chamada Lucy Chimers. Ela tem 5 anos e assim ela é notavelmente madura para a idade. Ela consegue ver o espírito do falecido avô, que ninguém mais vê, e todo mundo acha que é imaginação de criança. E ela diz que está escrevendo um livro, né? Um livro assim, com desenhos, e que tem que ajudar um homem triste. Que ela disse que tem sonhado com um homem triste e que ela tem que ajudar um homem triste. E Lucy fica doente com pneumonia bacteriana. Ao mesmo tempo, quem também está doente é um prisioneiro chamado Edgar. Ele está doente há um certo tempo, não se sabe que crime ele cometeu, esse crime não é mencionado, e ele está com insuficiência renal e ele tem que ser levado ao hospital para receber hemodiálise. Aí acontece que Lucy e ele se encontram por acaso no corredor do hospital e a menina o reconhece como o homem dos seus sonhos. Então, todas as noites, ajudada pelo espírito do avô, ela dá um jeito de visitar esse homem e ela faz amizade ao mesmo tempo com outras pessoas no hospital. Ela fica falando sobre Jesus e ela se aproxima de Edgar dizendo que quer ajudá-lo. Ele a princípio não quer saber, ele é uma pessoa que já não tem fé nenhuma em Jesus. Ele está afastado da família, ele diz que não tem mais esperança nenhuma. Mas, pouco a pouco, a menina consegue vencer a resistência dele. Aí ela sabe que ele está com um problema no rim, aí ela diz que quer dar um rim a ele. Aí o que acontece? Assim, aos poucos, a menina consegue vencer a resistência do homem, fazer o homem voltar a ler a Bíblia, se reaproximar de Jesus. Aí ela morre em consequência da pneumonia bacteriana, mas os órgãos dela são doados. Edgar recebe um rim dela, ele consegue uma segunda chance, a família se reaproxima dele. E a família de Lucy depois tem outro filho. Aí eu fiquei pensando muito nessa história, que o povo diz que é uma história de amor e de fé. E muita gente disse que chorou muito vendo o filme. Aí eu, vendo o filme e refletindo sobre ele, é uma mania minha. Quando eu boto uma coisa na cabeça eu não tiro, eu encasqueto mesmo. Eu fiquei pensando, isso não é uma história de amor, não é uma história de fé, é uma história de horror. Em que se dá a entender que a vida de uma criança inocente de 5 anos, que tinha toda a vida pela frente, ela foi sacrificada para salvar a vida de outra pessoa. Ou seja, Lucy Chimers foi sacrificada para salvar a vida de uma outra pessoa. Ela teve que morrer para que o homem tivesse uma chance de viver e se redimir. Não é uma história de amor e redenção. É uma exaltação do sacrifício humano. Esse filme me fez pensar muito no que muitas vezes me disseram quando eu falei dos meus planos frustrados. Que ficaram dizendo que nós temos nossos planos, mas Deus tem outros planos para nós, tem coisa melhor para nós, outra missão. Pensemos você que tem filhos. Você tem filhos,
Você ama seus filhos. Você tem planos para eles. Você quer que eles cresçam, frequentem a escola, façam amigos, se formem, consigam um emprego e formem as famílias deles. Aí imagine, você tem seus sonhos em relação a seus filhos, mas aí uma criança sua morre, aí você vê que é como se o propósito dessa criança nascer foi ela ser sacrificada com 5 anos de idade para que outra pessoa pudesse viver. Você aceitaria isso? Claro que não. Claro que quem for crente e viu esse filme e achou o filme lindo, se assistir a este meu vídeo, vai ficar com raiva do que eu estou dizendo. Mas este filme não é uma história bonita, é uma história horrível. Imagina, eu tenho um filho, eu quero que ele cresça e eu espero naturalmente que ele me enterre um dia. Aí saber que Deus fez o meu filho nascer com o propósito dele ser sacrificado, dele morrer numa idade em que ele teria toda a vida pela frente. Isso me fez lembrar a história de Abraão. A história de Abraão, pensa bem, como Abraão não pode ter se sentido, esperou tanto para ter um filho, aí depois Deus mandou Abraão sacrificar Isaac. Aí Abraão pode ter se perguntado, meu Deus, por que Deus, depois de tanto tempo que eu esperei tendo um filho, Deus me deu um filho para agora eu ter que sacrificar? Quer dizer, isso não aparece na Bíblia, né? Mas é de se supor que ele pode ter se sentido dessa forma. Aí os pais de Lucy Chimers tiveram outro filho depois que ela morreu. Mas aí a gente pode se perguntar, um filho substitui outro, assim? Como na história de Jó, que ele tinha 10 filhos, os 10 filhos morreram, aí depois Deus deu outros filhos a ele. Filho não é como uma roupa. Você pode substituir uma roupa por outra, mas você não substitui uma roupa. Aliás, nem mesmo animal de estimação. Eu tive Lilica por 18 anos. Ela morreu. Hoje eu tô com 2 gatas. Mas eu não posso dizer que eu substituí Lilica pelas 2 gatas que eu tô hoje. Não posso. Se alguém disser que Deus é misterioso, pensemos em Isabella Nardoni. A mãe de Isabella Nardoni, naturalmente, queria que a menina crescesse, se formasse e seguisse a vida dela. Aí, Isabella Nardoni tinha como missão ser assassinada com 6 anos de idade. Daniela Pérez, ela tinha sonhos. Qual era a missão de vida dela? Ser assassinada? Pensemos também em João Hélio, morreu arrastado, né? Com 6 anos de idade. A família não pôde nem ver o corpo dele, porque como ele morreu arrastado assim, de carro, o corpo estava sem cabeça. Até mesmo alguns policiais que viram o corpo do menino não aguentaram. Imagina a família passar por isso. Os pais de João Hélio não tinham sonhos? Não sonhavam que o menino crescesse e fosse feliz? João Hélio não tinha sonhos? Hein? Talvez ele sonhasse ser piloto de avião, engenheiro, médico. Aí a gente fica pensando, que Deus é esse que dispõe assim de nossas vidas? Hein? Um Deus, assim, nós somos marionetes nas mãos dele. É horrível pensar isso, né? O povo diz, ai, Deus dá, Deus toma. Que eu até ontem eu fiz um reel no meu Instagram falando sobre essa falácia do tempo de Deus. Porque se é verdade que Deus tem um tempo certo para tudo, imagina você quer passar num concurso, mas aí Deus
por algum motivo que a gente não sabe, determinou que o tempo certo vai ser só daqui a 5 anos. Aí o que significa? Você pode dar o seu sangue todos os dias para estudar, para passar em concurso, mas se Deus achar que você só pode passar depois de 5 anos, ele vai ficar deliberadamente sabotando os seus esforços, né? E favorecendo as outras pessoas que passam no seu lugar. Todo esse tempo, ele vai ficar lhe segurando, lhe impedindo de crescer, lhe impedindo de conseguir o que você quer. Como disse um homem, se essa história de tempo de Deus for verdade, então o nosso esforço é uma piada cósmica. Porque se você deu o seu sangue todo esse tempo para passar no concurso, mas aí Deus, porque ele achou que não era seu tempo, ele lhe impediu de passar, aí o que ele fez? Ele prejudicou você e favoreceu outra pessoa. Isso é justo? E por que Deus acha, por exemplo, que Maria pode encontrar logo um marido, mas Joana tem que mofar durante anos esperando esse homem certo, que apareça o homem certo para ela casar com ele? Hein? Aí o homem disse, de fato, né? Porque Maria pode ter logo quem ela quer, mas Joana tem que ficar na fila. Qual é o critério que Deus usa para agir assim? Qual é o critério que Deus usa para fazer uma criança nascer, para que com 5 anos ela tenha que ser sacrificada, para que outra pessoa possa viver e ter a redenção dela, como acontece no filme, hein? Aí, se alguém mais vier me criticar, eu posso dizer, veja, Deus é onipotente, não é? Deus podia aparecer para o homem, ou então mandar um anjo. Podia mandar um anjo aparecer para o homem, já que ele é onipotente. E o homem poderia orar e Deus curaria os rins dele, sem que fosse necessário que uma criança de 5 anos fosse sacrificada. Vamos pensar bem nisso, minha gente? Bom dia a todos.